Oi, Beth, Olá, tudo bem? eu tô bem. Tô um pouco cansada, mas tô bem. Imagino, tá trabalhando nessa linha de frente aí, não tá tão fácil. Não, não, nada fácil. Vamos conversar sobre isso então. O pessoal tá entrando, deixa eu ver, o pessoal vai entrando. Primeiro eu queria, é, deixa eu só ver aqui o que o pessoal falou. Ah, a Tamires e a Cláudia que estão lá, Deus ver, que linda, ia falar isso, tá linda. Hoje deu tempo de fazer uma maquiagem melhor. É, tá vendo que eu tô me sentindo um pouco inferiorizada aqui. Não, não, Devia ter me preparado melhor. imagina. Primeiro, eu queria dar boas-vindas para você por ter aceitado o nosso pedido, estar aqui conosco na Elzevir. É um prazer tê-la aqui, ainda mais nesse momento e eu sabendo da importância que você está tendo nessa pandemia que a gente está vivendo aqui. Eu que agradeço, Vanessa. Para mim é uma honra estar aqui e poder dividir um pouquinho da minha vivência aí, dessa experiência totalmente nova, acho que para mim e para todos que estão nesse momento aí na linha de frente, né? Sim, sim, exato. Vou falar um pouquinho da Elzevir, para quem não conhece a Elzevir. A Elzevir era a editora do Sobota, do Gaiton, do Nick Nock, para nós da enfermagem. Hoje a gente é muito mais do que uma editora, a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente leva informações baseadas em evidências para ajudar profissionais da saúde a ter uma resolução e uma resolutividade melhor. E a gente atua com tecnologia para todos esses profissionais. Todo mundo que está aqui já me conhece, eu sou Vanessa, sou enfermeira formada pela Unifesp, fiz mestrado na Unifesp, estou fazendo doutorado agora lá e sou gestora de conteúdos na Elzevir. A Beth, eu vou pedir para ela se apresentar, mas para vocês saberem, a Beth já saiu no Fantástico, já saiu na Rede Globo, foi um super orgulho para a Escola Paulista de Medicina. Ela que está à frente dos hospitais de campanha que foram inaugurados na pandemia e ela saiu falando a respeito disso. Então, Beth, queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos vendo agora. Então, Vanessa, eu sou enfermeira também, né? Fiz meu mestrado também na Unifesp, nós fomos aí conterrâneas, né? Eu Sim. estou finalizando meu doutorado na USP. Inclusive, eu iria fazer a defesa em abril, mas mediante a pandemia foi cancelado. Então, em breve eu vou conseguir aí fazer a minha defesa. Ah, Mas é isso. não. Atualmente eu estou atuando como gerente de projetos e por isso que eu estou à frente aí dessa maratona aí do hospital de campanha. Ah, que legal. Ontem a gente fez a inauguração de um concurso cultural, que aí o Xavier está homenageando os enfermeiros, e reconhece os enfermeiros por tudo que a gente está passando nesse momento. E a gente vai ter um sorteio de três réplicas de boneca da Florence Nightingale. Bacana. Então, ontem a professora Itaíra abriu as lives com enfermeiros conosco, falando um pouquinho sobre o Nursing Now, sobre Florence Nightingale. E aí agora a gente está com você para falar um pouquinho dos hospitais de campanha. E a gente vai até meados de julho, quando finaliza o concurso. E a gente pede para o pessoal mandar uma história de sucesso durante a pandemia. E é uma Uhum. forma de reconhecer e de agradecer nossos colegas. Participar. Isso. Então vamos lá, me conta aqui, né? Nosso tema de hoje é a organização do sistema de saúde na pandemia e eu queria que você me contasse como é que você chegou à frente para gerenciar os hospitais de campanha e o que são os hospitais de campanha hoje. Então, Vanessa, eu tenho 20 anos de formada, né, e já trabalhei bastante aí em várias áreas, né, da saúde, tanto na área hospitalar quanto na área da atenção primária, como gestora. E atualmente eu estava trabalhando como gerente de projetos. Então, fiz algumas implantações na área da saúde, mas claro que nada nessa dimensão. Então surgiu esse desafio aí, né, de participar de todo esse processo. E aí, desde então, estou aí, né, há 2 meses e pouco, fazendo monitoramento de todo o projeto. Então, participei desde a primeira reunião
com a secretaria para divulgar, né, como seria todo o processo de discutir os prazos e qual era o objeto de atuação. E desde então eu estou aí fazendo toda essa logística aí de trabalho. E você é responsável por todos os hospitais de campanha de São Paulo ou isso é dividido? Como é que Isso é funciona? dividido. Na verdade, em São Paulo, sob gestão do município, tem dois hospitais de campanha, né? E sob gestão do governo do estado, tem mais dois. O município, ele implantou inicialmente esses dois. Eu sou responsável pelo AMB e tem um hospital do Pacaembu, né, que é do município. O Hospital do AMB, ele é o maior hospital atualmente do município e eu respondo pela gestão, né, implantação desse projeto. Tá. E como é que veio essa iniciativa? De onde veio a ideia? Vocês seguiram um modelo que já estavam seguindo? Porque na China deu muito certo, né? Os hospitais de campanha e eles foram muito utilizados. Como é que veio a ideia aqui de como fazer a organização desse hospital? Né? Quantos leitos? Quantas pessoas iriam trabalhar? Como é que foi o gerenciamento disso? Então, na verdade, o município de São Paulo, ele foi pioneiro, né, pensando aí a nível Brasil, desde o início do ano já foi disparada uma discussão. Quando iniciou todo esse contexto na China, né, que foi no final do ano passado, né, no final de dezembro, o município de São Paulo já começou com reuniões para discutir como a gente ia lidar com todo esse contexto quando viesse a questão da pandemia para o Brasil. E os hospitais de campanha foi uma das pautas, né, dentro dessas ações aí implementada pelo gestor. Então, em meados de março, já começou intensamente nessas discussões, que foi a época que a gente começou com os casos, logo a gente começou com os casos comunitários, e foi desde então que foi pensado aí nessa estrutura. E pelo contingente, eles pensaram no quantitativo grande, né, de leitos, junto com as estratégias implementadas aí pela Secretaria da Saúde. O primeiro hospital de campanha aqui de São Paulo foi do Pacaembu. Os dois hospitais, eles começaram a construção juntos, né? Tanto do Pacaembu quanto do AMB, mas a inauguração ela foi progressiva, né? À medida que a doença foi avançando e foi aumentando o número de casos, foi sendo realizada as inaugurações. Mas foi tudo muito rápido, né? Foi uma construção muito rápida. Para você ter ideia, da primeira reunião para se discutir o projeto e implantação até a inauguração do primeiro hospital, que foi do Pacaembu, foram 20 dias. Nossa, muito rápido. Muito, muito rápido. E hospitais grandes, né? A gente tem o Pacaembu, ele tem 200 leitos, mas o AMB, ele é dividido em duas áreas. Uma área tem 320 leitos e outra área tem 561 leitos, que pode se expandir até para 1.410 leitos, o que chega a quase 1.800 leitos só no AMB. Então, essa logística de ampliação, ela foi seguindo a lógica de aumento da doença na cidade. Então, a cidade, desde o início, ela esteve muito preparada para receber, né, os pacientes. Para você ter ideia, né, eu tenho dados bem atuais, eu monitoro diariamente, né, a gente tem um dashboard que faz o monitoramento desses 561 leitos, né, que ficam sob minha gestão. Só nessa área a gente já teve 2.430 altas.
Então, é um Tá. contingente de pacientes muito grande, né? Pensando que a gente inaugurou dia 16 de abril. Eu não tenho nem 3 meses aí de atuação, né? É um tempo bem curto Uhum. pelo contingente de paciente que já passou. Sim, cada leito já rodou, né? 4 pacientes, 4 ou 5 pacientes, é Sim, bastante. sim. É bem isso mesmo, porque essa é a nossa, mais ou menos a nossa média de permanência. Eu tenho uma média de permanência aí em leitos clínicos, né? Eu tenho, depois eu vou explicar um pouquinho melhor como que é a divisão interna, mas eu Uhum. tenho em leitos clínicos uma média de permanência de 6 dias, e para leitos de estabilização, que são os pacientes que se agravam, mais ou menos um dia. Quando eu faço a média geral, eu tenho mais ou menos 4 dias e meio aí de tempo de permanência. E aí justifica justamente o cálculo que você acabou de fazer, né? Tá. É, tá Essa certo. rotatividade. E justifica, até a Cláudia colocou aqui, né? Justifica que o pessoal falou assim: não precisa de hospital de campanha, porque os hospitais estão cheios de leitos vazios, que foram as fake news que foram saindo, né? Então, isso são os dados que você está trazendo super realista, do tanto que isso tem sido eficaz e eficiente, né? Sim, sim, sem dúvida. É, o município ele se preparou para a pior situação possível, né? A gente está no maior ponto Nós fomos um dos primeiros, né? Aqui, inicialmente, foi o lugar que a gente teve o maior índice de pessoas graves. A gente justamente não chegou numa condição extrema como outras cidades, porque a gente se precaveu, né? Uhum. Nós fomos muito rápidos. Como eu disse, o município de São Paulo, ele virou modelo porque ele foi muito ágil, né? Ele pensou aí em toda essa estratégia de hospital de campanha justamente para evitar. O que a gente gostaria é o que a gente está vivenciando hoje, que a gente realmente não ocupasse todos os leitos previstos. Embora a Uhum. gente tenha tido uma ocupação bem alta, né? A gente já chegou a 85% de ocupação, com projeção se continuasse para abertura de mais leitos. Mas a gente tem que olhar o outro lado, né? A gente só conseguiu conter a doença pelas ações que foram previstas aí pela Secretaria da Saúde. E isso a gente tem que agradecer, na verdade, né? Se a gente não tivesse tido toda essa logística rápida, a gente não teria leitos, né? A gente Uhum. teria condições, como a gente tem visto aí na mídia, né? De pessoas sem leito, né, morrendo desassistidos, sem acesso. E isso em São Paulo não aconteceu. A gente tem uma condição muito privilegiada. Sim, mesmo porque a gente tem um confinamento de pessoas enorme aqui, né? Por metro quadrado é o estado que mais tem. Então, a gente tinha que se precaver frente a isso, e tá aí a importância desse trabalho de ter pensado antes sobre o que está acontecendo. Puxando esse gancho que você estava falando, dos leitos que tem lá dentro, como que é a organização lá dentro? Que acho que são duas dúvidas do pessoal, né? Como é a organização? Quais são os pacientes que vão para os hospitais de campanha? Uhum. Quanto tempo eles ficam, que você acabou falando, e como eles chegam até lá, né? É Sim, indicação, né? Como é que o sistema se organizou com isso? sim. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho Sim. da organização processual lá para a gente chegar até a entrada do paciente, né? Que aí são vários pontos. Então, o projeto em si de construção, né, do hospital de campanha, ele foi planejado pensando em todos os serviços necessários para atender um paciente com Covid. Então, dentro da estrutura, a gente tem as áreas, igualmente tem um hospital convencional. Então, a gente tem lá setor de admissão, nós temos CME, temos arsenal, central de Uhum, materiais, temos central de equipamentos, uhum, almoxarifado, farmácia, rouparia, é,
área de nutrição Uhum. e SADT, né? Lá a gente tem um serviço de apoio diagnóstico que é bem interessante. A gente tem tomografia, nós temos raio-x, temos exames laboratoriais, um laboratório interno. E, então, Uhum. tudo isso é feito internamente. Eu não saio com nada, não saio com o paciente de lá para fazer exames em outros Uhum. lugares. E o mais interessante disso tudo, Vanessa, que eu acho que vale a pena mencionar, é que a gente trabalha com tudo informatizado. Então, o prontuário Legal. eletrônico, então, desde a chegada do paciente, é tudo registrado em prontuário eletrônico. E o SADT, ele está totalmente interligado, ele tem uma interface com os computadores que ficam lotados nos postos, né, de enfermagem. E os exames, então, eles são realizados, imediatamente ele vai para a tela do computador. E a gente tem indicadores de tempo de liberação de exames. Então, para Ah, você que ter legal. ideia, o laboratório ele tem um tempo máximo para liberação de exames convencionais de até 2 horas. Mas uma gasometria, por exemplo, eu tenho em mãos em 15 minutos. Ah, que É, legal. é, a tomografia ela fica pronta em 1 hora. Então é muito rápido, né? Se a gente for pensar num hospital convencional, às vezes eu não tenho essa agilidade, né, no processo. E lá a Uhum. gente conseguiu fazer um sistema, né, muito específico. A gente conseguiu desenvolver um sistema que atendesse essa logística, né? Porque para você ter ideia, o pavilhão do AMB, ele tem 87 mil metros quadrados. Então, Uhum. a logística interna para deslocamento é difícil, né? Tem Uhum. dia que eu entro para fazer visita, alguma coisa, né? A gente recebe muitas visitas de outros serviços, né? A gente acabou servindo de benchmarking para muitos outros hospitais do Brasil. E uma visita que a gente passa nos setores, eu ando em média 5 quilômetros lá dentro, para você ter ideia. Então, é uma amplitude, assim, é uma coisa gigantesca. O nosso almoxarifado, só para você ter ideia, tem 400 metros quadrados. É Nossa, enorme. gigante, é tudo É. muito grande, né? Então, a estrutura, né? Quando eu falo de organização, para implantação, tudo isso foi desenhado junto com o arquiteto e junto com o engenheiro. Então, a gente Uhum. pensou em fluxos limpos de trânsito do profissional. O profissional, ele entra por uma área limpa e ele sai por uma área suja. Então, a gente não tem cruzamento de área suja com área limpa, mesma coisa com equipamentos e materiais. Então, toda a lógica, né, de uma estrutura hospitalar, pensando em fluxos e processos, a gente implementou. Né? Então, eu tenho protocolos, né? Eu tenho um Google Drive que todos os postos de saúde, todos os postos de atendimento, eu tenho computadores com acesso a esses fluxos, né? A esses indicadores, a esses processos. É, os enfermeiros, eles trabalham com escalas, né, de Uhum. indicadores. Então, a gente tem lá o MILS, eu tenho o Braden, eu trabalho com avaliação de risco. Então, a gente implantou os 6 passos para a segurança do paciente. Então, o paciente recebe a pulseira de acordo com o risco, né? Eu tenho camas com Uhum. grades quando é necessário. Então, uma estrutura hospitalar dentro, claro, né, dos limites, porque é claro que eu tenho algumas fragilidades, né? Quando eu estou discorrendo Sim, tudo isso, né? Eu estou falando do processo assistencial. O sim. processo assistencial ele foi muito bem estudado e muito bem organizado. E Uhum. eu tenho profissionais específicos também, né? Eu tenho uma equipe multiprofissional, então eu tenho profissional para educação permanente, eu tenho o Que profissional de legal. qualidade, eu tenho equipe de SCIH. Então, tudo que tem dentro de um hospital convencional, no hospital de campanha, a gente também tem. E eu consigo monitorar, né, todo o trabalho desses profissionais, né? A gente tem processos bem claros, bem estabelecidos e
bem treinados, assim, a gente consegue mensurar com bastante riqueza, né, os indicadores por ser informatizado, né, tudo isso facilita muito. Uhum. Agora, uma outra questão que você me perguntou em relação a como esse paciente chega lá. Esses pacientes, eles vêm de outros serviços de saúde. O paciente não é um serviço de porta aberta, né, que a gente diz. O Tá. paciente não pode chegar lá, bater lá, estou passando mal. Não. Ele vem referenciado de outros locais. Então, ele vem de unidade básica de saúde, ele vem de pronto-socorro, ou ele vem de AMAs. Esses pacientes, eles são inseridos em um sistema que é da rede pública, que se chama CROSS, Uhum. e aí eu tenho um setor de regulação interna. Esse setor, ele faz uma primeira triagem desses pacientes, porque uma outra pergunta que você me fez é qual tipo de paciente eu recebo? Eu recebo pacientes leves, de baixa complexidade, no máximo de média complexidade. Então, ele tem alguns pré-requisitos para ele chegar para mim. Então, o paciente que a gente faz uma avaliação da condição respiratória desse paciente. Então, por exemplo, ele tem que ter uma saturação maior ou igual a 94% em catéter de O2 menor que 4 litros. Ele tem que estar com uma frequência respiratória menor ou igual a 24 respirações por minuto. São pacientes adultos, maiores de 18 anos. Esse paciente ele não pode estar imunodeprimido, ele não pode estar em crise relacionado a uso de drogas, né, ou que tem alguma alteração Uhum. no comportamento de agressividade. Então, são pacientes que são de fácil controle, vamos dizer assim. São pacientes que têm um teste que confirme ou pacientes que têm alta suspeição. Então, ele tem clinicamente os sintomas para a COVID. E esses pacientes, eles chegam todos de ambulância, né? Eu tenho uma área de admissão. Nessa área de admissão, esse paciente vai passar por uma outra triagem. Então, eu tenho um médico e uma equipe de enfermagem. Eu tenho enfermeiros e tenho técnicos de enfermagem que fazem uma classificação de risco para esse paciente, porque alguns pacientes, eles desestabilizam muito rápido. Então, pode ser que no próprio deslocamento desse paciente, ele pode ter uma piora no quadro. Uhum. Embora o meu foco é receber esse paciente estável, eu posso ter uma alteração, como já aconteceu. E esses profissionais, essa equipe, né, ela faz essa avaliação, essa classificação de risco para saber se esse paciente ele vai ser internado nos meus leitos clínicos, que é o meu objetivo, ou se eu preciso estabilizar esse paciente antes para depois ele ficar no leito clínico, ou caso ele não consiga se estabilizar, permanecer num leito que a gente chama de leito de estabilização. A grande maioria, né, eu já tive quase 2.500 pacientes, né, internados, como eu te disse, a grande maioria, 99% dos pacientes, eles vêm preenchendo os critérios que são pré-requisito para entrada no hospital de campanha. Então, ele vai para os leitos clínicos. Uma grande minoria vai para os leitos de estabilização. Então, já antecipando aí, esses pacientes eles podem ficar até 14 dias. Em média, né? Eu tenho 6 dias de internação, porque toma-se como base o início dos sintomas, né? E claro que a Uhum. evolução desse paciente internamente. Mas esse paciente ele passa por vários processos, né, de orientação. Então, para você ter ideia, lá é um hospital que a gente não recebe visita, né, pelo alto risco de contaminação, né? Os Uhum. pacientes, a maioria, né, tá positivado, ele fez o teste e a grande maioria tem COVID. Então, esse paciente ele chega sozinho. E aí, no decorrer do processo, a gente foi identificando algumas fragilidades. Então, por exemplo, o paciente, às vezes, ele foi sozinho para o pronto-socorro e a família nem sabe que ele está no Uhum. pronto-socorro
ele foi direcionado para a gente sem o familiar, que é isso que acontece na maioria das vezes, até porque a gente não recebe visitas. E esse paciente chegava e o familiar não sabia que ele estava sendo internado no hospital de campanha. Então, a gente desenvolveu dentro desse sistema um boletim que dispara pro familiar, a hora que o paciente chega, a gente faz o cadastro dele, e o próprio sistema dispara um boletim com orientações a respeito de como esse paciente vai ser conduzido internamente. Então, como o familiar vai receber o boletim, né, diariamente, nossos médicos ligam para o familiar, o que ele precisa levar, né, como que é o acesso desse familiar, caso ele precise de alguma informação além, né, em relação ao trajeto desse paciente, a gente faz ligações por videochamada também. Então, tudo isso vem especificando nesse informe que é desencadeado aí no momento da internação. Porque a gente teve algumas ouvidorias iniciais que o familiar não ficava sabendo, ele ficava perdido. Ah, ele está no hospital de campanha, mas qual hospital de campanha? Então, o familiar ficava um pouco perdido, né, nessa lógica. E com E isso a gente devia sair procurando em todos os lugares, o que aumentava o trabalho de sim, vocês, né? com certeza. Que legal. E no decorrer, essa tecnologia ela nos ajudou muito. Por exemplo, a gente, às vezes o paciente ele chegava, ele passava um contato de alguém que de repente um número estava errado, o médico tentava ligar e não conseguia, aí passava o plantão, ele já não lembrava mais que ele não conseguiu falar com aquele familiar, ou tinha alguma inconsistência no número, o número foi errado, ele não conseguia falar, e aí, para identificar qual seria esse número, a gente tinha algumas limitações. E aí, hoje, dentro desse sistema, a gente recebe um boletim a cada 2 horas com um percentual de familiares que foram avisados, e isso de forma qualitativa também, o nome do paciente com quem foi falado, qual o familiar, se é prima Joana, o pai José. E isso reduziu muito a ansiedade dos familiares, né? A gente consegue monitorar quais familiares receberam. Então, quando chega às 17 horas, a gente vai recebendo a cada 2 horas. Quando chega às 17 horas, o assistente social tem acesso a essa lista. Aqueles pacientes que não conseguiram contato com o familiar, ela vai até o paciente para tentar identificar qual foi a fragilidade, né? Olha, o telefone está errado, tem algum outro familiar. E isso a gente consegue hoje fazer 100% de contato com os familiares. Então, tem algumas Legal. estratégias, né, dentro da lógica aí de organização que a gente está falando, que a gente, no decorrer do processo, a gente foi aprendendo, né, e a gente foi fazendo adaptações para sanar essas fragilidades. Então, algumas situações nos possibilitam monitorar de uma forma bem eficiente, né, essas angústias aí que foram sendo geradas, né, no decorrer do processo. Porque é uma doença muito solitária, né? Então, a gente preza muito por esse conforto, né, por essa humanização que a gente, enquanto enfermeiro, aí tem como premissa, né, nisso. Então, tem algumas estratégias bem interessantes nesse sentido. Não, bem bonito fazer isso. E aí a gente fica contente quando a tecnologia está ajudando, né? Sim, É, eu quis dar uma valorizada, até porque você mencionou aí inicialmente que vocês estão trabalhando, né, nessa área aí, e eu acho que, para mim, isso aí mudou bastante, assim, meu conceito, né, em relação à tecnologia, o quanto a gente consegue avançar, né, com essas ferramentas. Para sim. você ter ideia, só pegando o gancho aí da Uhum. tecnologia, eu tenho um dashboard no meu celular que eu tenho
vários indicadores em relação ao hospital. Então, eu consigo, em tempo real, saber quantos pacientes estão internados, quantos estão no leito de estabilização, quantos clínicos, quantas mulheres, quantos homens, quantos pacientes confirmados, quantos foram transferidos. Tenho gráficos, né, de tudo isso, é um painel bem intuitivo. Então, eu consigo discutir ações de intervenção, né? Consigo fazer planejamentos com todos esses indicadores. É bem interessante, né? Então, consigo discorrer de uma maneira bem tranquila, né? Tudo isso, porque eu não preciso ter acesso a outras ferramentas, né? Eu consigo Uhum. acessar o prontuário eletrônico, né? Se eu preciso de alguma informação mais específica, eu tenho essa facilidade também de acessar toda a evolução, né, do paciente, além de gerar dados, né? Pensando em pesquisa, a gente tem também essa facilidade aí de Uhum. gerar indicadores para pesquisa até, né? Para ser comparativo aí com outros serviços. Sim, muito legal. Eu fiquei com duas dúvidas aqui. Quando o paciente está fazendo, fez o teste, vai sair o teste e o teste deu negativo. Esse paciente continua lá até ele receber alta, porque a gente está entrando agora no mês de doenças sazonais e devem ter outras doenças que acabam indo, que deve ser minoria, mas acaba indo, H1N1, influenza A, influenza B, né, com os sintomas parecidos. Uhum. Ele é transferido para outro hospital ou ele fica lá até ele receber alta? Então, lá, na verdade, a gente teve um cuidado, né? Como eu te disse, a gente trabalha com uma equipe de SCH, ela é uma equipe bem robusta, né? Eu tenho 2 médicos diariamente e eu tenho 4 enfermeiros de SCH. E desde o início, como a gente recebe pacientes que ainda não têm a confirmação, porque às vezes o resultado demora um pouco mais, a gente dividiu os leitos. Então, os pacientes que são confirmados, eles ficam junto com pacientes confirmados. Aqueles Uhum. que estão aguardando o resultado, eles ficam em outra área. A maioria desses pacientes, eles são positivos porque eles fazem outros exames, né? Além da Uhum. clínica, eu tenho a tomografia, por exemplo, né? Que ela também é um exame que me dá uma fidedignidade bem próxima. Então, é muito raro um paciente que tenha um resultado negativo. Na verdade, eu nem me lembro de algum que tenha tido. Mas se o paciente ele está assintomático e ele já teve os 14 dias, ele vai receber alta. Ele recebe uma alta com orientação. Isso também é uma outra questão que a gente tem, né? A gente tem o sistema também dispara para a família as orientações de alta, além da gente fazer um impresso, né? O enfermeiro faz toda a orientação de alta, mas o sistema também faz esse trabalho, né? De encaminhar para o familiar todas as orientações. A gente pegou as indicações baseadas no Ministério da Saúde, a gente fez uma adaptação para um linguajar mais popular, para facilitar nas rotinas, né? A gente adequou as rotinas do paciente para ele ir também para casa de uma maneira segura, até porque a gente não sabe o quanto tem algum familiar que se contaminou posteriormente, né? Então é Uhum. bem importante. Mas a gente faz essa segregação internamente para a gente não correr o risco, né? Além disso, Vanessa, tem outras ações que a gente faz para justamente evitar essa contaminação cruzada. Então, os profissionais, eles trocam de avental a cada paciente, né? Eles usam a paramentação adequada, né? A gente tem todo um protocolo baseado também nas indicações aí do Ministério da Saúde. E a troca de cuidados entre pacientes, eles trocam o avental descartável, justamente para evitar. E a gente seguiu também outras normas, por exemplo, a gente tem o dispenser, né? A gente faz a quantificação de uso de álcool gel Uhum. por funcionário, então a gente também tem esses indicadores. E fora que a gente faz um monitoramento contínuo, eu tenho lá uma equipe que a gente chama de comissão de qualidade, que ela faz a avaliação visual para ver se todos esses processos e cuidados estão sendo seguidos, né?
a gente procura deixar os equipamentos de uso para o paciente também de forma individualizada, né? Essa higienização, ela acontece também a cada uso. Então, são ações que a gente foi implantando, né? Implementando para evitar que ocorra a contaminação, mesmo que o paciente receba, de repente, um resultado negativo. E os equipamentos de proteção individual estão chegando direitinho? Tá dando conta de todo mundo que está lá? Como é que funciona isso? Porque no começo a gente teve muitos problemas que muitos hospitais não tinham, mesmo aqui em São Paulo, né? A gente tem esse problema ainda em vários lugares do Brasil, mas para esses profissionais que estão ali, eles têm a certeza de que o paciente tem coronavírus. Então, para Sim, eles tem que ter uma atenção privilegiada, né? Isso sim. tá chegando? Tá bem direitinho? Então, Vanessa, essa questão foi um dos problemas que nós não chegamos a viver, porque Ah, como a que bom. gente faz a gestão de muitos serviços no município, né? A gente tem quase 100 equipamentos de saúde. Então, a gente já tinha um provisionamento de estoque grande e, como eu te disse, nós participamos das reuniões iniciais para a implantação dos primeiros hospitais em São Paulo, né? Depois que foi aumentando aí a implantação de outros hospitais de campanha. Então, a gente conseguiu fazer um dimensionamento bem grande de EPIs. E tanto que a gente nem precisou mudar a qualidade dos EPIs desde o início. A gente conseguiu manter os mesmos fabricantes. E a gente também tem um sistema de monitoramento que eu consigo ver em tempo real e fazer esse provisionamento. Claro que não sou eu que faço, mas eu acompanho também essa condição. Esse foi uma das questões que a gente realmente nunca teve problema. Assim, em 100% das visitas, eu já recebi visita de fiscalização do COFEM, do Corém. Corém vai diversas vezes, o COFEM já foi acho que umas 2 ou 3 vezes também, CRM, CREMESP, né? E a gente visita, né, lá todas as vezes, né? A gente faz essa visita lá no almoxarifado. E a gente sempre tem um estoque muito grande, né? Eles mostram, né, visualmente, né, esses estoques, além de mostrar esse sistema de monitoramento, que eu consigo fazer esse provisionamento de maneira bem tranquila. No início, a gente teve um pouco mais de dificuldade de aquisição, né, principalmente dos aventais impermeáveis. Mas a gente conseguiu fazer a substituição pelos macacões e a gente padronizou na área de estabilização desde então o uso somente de macacão impermeável e nos leitos clínicos a gente preconizou o uso de aventais. E aí a gente conseguiu manter esse protocolo aí desde o início. Realmente esse quesito a gente não tem. Para você ter ideia, as máscaras N95, né, a gente sabe que pela literatura, né, e pelas pesquisas, elas podem ser usadas desde que em condições, em boas condições, até 30 dias. Lá, Uhum. a gente usa por sete usos e Ah, que descarta. legal, Então, a gente que tem um legal. controle disso também. Eu digo 7 usos porque eu tenho profissionais que fazem 12 por 36, por exemplo, né? Então, são Uhum. 7 usos, seria 15 dias no máximo. O profissional que Entendi. vai diariamente, ele usa uma semana. Então, a Uhum. gente já reduziu até esse indicador, e na verdade, desde o início, a gente preconizou o uso em menor tempo possível para a gente evitar a contaminação, né, de Uhum. profissionais. E assim, a gente instituiu algumas barreiras, sabe? Por exemplo, na paramentação e desparamentação. Todos os profissionais eles foram capacitados, treinados, além de a gente promover vídeos institucionais, a gente tem algumas ações com profissional que é bem interessante, que depois eu posso falar também. Na desparamentação, que a gente sabe que é o momento que o profissional mais se contamina, a gente tem uma equipe de apoio para ajudar na desparamentação. Então, eu tenho técnicos de enfermagem que fazem o trabalho, sabe, durante o ato cirúrgico, que tem Uhum. a colocação e a retirada do capote, que né, o assistente tira lá o capote, né, Uhum.
instrumentador, né, tal. Então, a gente implantou essa técnica. Então, na hora que o profissional sai da área de atuação, né, eu tenho um profissional, um técnico de enfermagem que auxilia esse profissional a retirar todo o equipamento. Então, eu tenho um monitoramento bem intenso disso. Para você ter ideia, eu tenho mais de 1.000 profissionais atuando, né? Para esses, no quantitativo de 561 leitos, hoje eu não tenho esse quantitativo de pacientes internados, mas eu já tive mais de 1.000 profissionais atuando. E eu tive 19 funcionários que foram positivos. E esses profissionais, muitos trabalham em duplo vínculo. Então, a gente tem um indicador bem baixo de profissionais que se contaminaram. Justamente porque a gente fez a implementação dessas ações desde o início. Para você ter ideia, quando a gente foi fazer todo o processo de estudo de implantação, né, todos os passos, né, pensando aí na implantação de projetos, nós contratamos todas as áreas estratégicas antes da inauguração, para a gente pensar em toda essa lógica assistencial. Então, quando a gente inaugurou o hospital, a gente já tinha todos os protocolos e fluxos bem estabelecidos. E isso facilitou muito, né? Como a gente teve um apoio aí muito grande, né? Um movimento bem intensivo para a gente fazer todo essa contratação, foi muito importante para conduzir esse cenário de uma maneira bem favorável. E isso foi muito legal, né? Você está convidado, inclusive, a ir lá conhecer todos esses processos. Eu quero ir, com certeza. A gente tenho super curiosidade. E assim, fico super feliz te escutando falar sobre isso, sobre a preocupação com os enfermeiros, com os profissionais da saúde, né? Porque é o que o pessoal tem falado muito aqui sobre essa preocupação, porque não adianta a gente ter os hospitais e a gente não ter esse cuidado com os profissionais, Sim. que foi algo que a professora Itaíra falou ontem, né? São os profissionais que deixam suas famílias para irem lá cuidar de desconhecidos, e lá eles têm certeza que a grande maioria dos pacientes tem coronavírus, então eles estão se arriscando muito, né? Então, eu fico muito contente de escutar tudo isso. Eu vou aproveitar, só porque a gente está aqui, porque tem um monte de perguntas. Eu sabia que ia ter um monte de pergunta. É polêmico. Ó, já estão aqui me avisando que faltam 15 minutos. A gente já falou 45 minutos. Eu te falei que era pouco tempo. Eu tenho feito algumas lives aí, algumas aulas. Uma hora é pouco tempo. Não, mas a gente pode voltar e falar outro dia, não tem problema. Eu vou dar uma pincelada aqui nas perguntas, só para a gente responder algumas coisas. Eu até tenho mais curiosidades, na verdade, e estou super feliz de ficar te escutando dessa maneira, como tudo está organizado, como tudo está muito bem feito, né? E você vai lá ver, faço questão que você vá conhecer esses processos. Ai, quero, com certeza. Pode agendar aí, que eu vou te receber com o maior prazer. Ai, obrigada, Beth. Ó, a Cláudia Toledo, qual o maior desafio na gestão de um hospital de campanha? Olha, lá especificamente, foi tudo muito novo, né, gente? Acho que novo para mim e novo para todos nós que estamos aí na linha de frente atuando com um vírus totalmente novo, né? Que a gente tinha poucas informações. Lá especificamente, eu vou te dizer que a gestão de um volume grande de profissionais que ainda desconhecem, como todos nós, para mim foi um desafio muito grande, né? Porque a gente fez uma contratação em massa, né? E pensando em todo esse contexto de orientação, de proteção, de segurança, isso era uma coisa que me preocupava muito, né? Então a gente se debruçou muito nesse quesito aí de fluxo, como que a gente poderia fazer todos os processos de uma maneira bem segura, né? O mais seguro possível. Eu vou dar só um exemplo assim a mais para vocês verem o quanto a gente pensou muito nisso, né?
Quando a gente montou a estrutura, nós recebemos filtros de água, de doação, né? Nós recebemos muitas doações. E esses filtros, eles foram instalados nos postos. E aí, como eu disse para vocês, a gente fez a contratação dos profissionais da liderança previamente, inclusive a equipe de SCIH. E aí eles falaram, não, a gente não pode tomar água no posto de enfermagem. Mas eu, tipo, nossa, ninguém imaginou isso, né? Uhum. E aí a gente teve o cuidado de fazer uma sala, algumas salas, né, que toda fechada, com copos de água descartável, que o profissional saia desse ambiente que tenha alto risco, né, de contaminação, porque ele tem que tirar a máscara, né, para tomar água. Uhum. Então, a gente teve todo esse cuidado de fazer um ambiente totalmente vedado, com todos os cuidados para ele ter acesso a essa água, porque assim, não é fácil, né, gente? É o que eu disse, é uma lógica muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Então, são detalhes que fazem a diferença. E quando a gente pensa em desafio, no decorrer do processo, foram muitas coisas que aconteceram, né? E eu estou falando, assim, de uma maneira de quem acompanhou esse processo. Claro que eu não estou lá na linha de frente, eu tenho um gerente de enfermagem, eu tenho coordenadores, eu tenho supervisores, mas eu faço a interligação, né, de todo o processo. Então, são muitos, assim, esse é um deles, né? Lá, uma outra coisa que para a gente foi bem difícil é que as áreas são muito grandes, né? Como eu disse para vocês, são 87 mil metros construídos. A gente teve que alugar carrinhos elétricos, sabe? Tipo aqueles carrinhos de golfe. A gente tem carrinhos lá internos para alguns deslocamentos, deslocamento do laboratório, deslocamento de almoxarifado. Então, são coisas assim que a gente teve que se adaptar, se reinventar, né? Então, Uhum. são muitas coisas, né, que a gente teve que se reorganizar e pensar em estratégias para melhorar o processo. Que legal, que legal. Vou aproveitar esse gancho que você falou que você fez a salinha para o pessoal. Tem uma pergunta do Alex que ele colocou assim: ó, existe algum protocolo de controle para as salas de descanso dos hospitais de campanha, no sentido de orientar os profissionais de saúde a evitar a contaminação nesses ambientes? E vou aproveitar que teve mais alguém que me perguntou, eu não vou saber o nome aqui agora, mas que se foram feitos lugares específicos para descanso dos profissionais, tanto de enfermagem quanto médicos, que eu não sei como que ficou a escala deles em tempo e horário. Uhum. Isso aí é uma questão que está bem polêmica, né, atualmente. A gente tem duas áreas de conforto, né, que a gente diz, tem conforto médico e tem o conforto multidisciplinar, que a enfermagem utiliza. Existe uma escala, até para esclarecer, eu acho que é importante esse momento, porque para vocês terem ideia, que circulou, claro, que uma foto aí na mídia, para médicos a gente tem 10 camas. São dois confortos divididos com 5 camas. E à noite a gente tem 19 médicos de plantão. Então, eu tenho 10 camas para os médicos e 19 médicos de plantão. E assim, o que a lei diz? A lei diz que esse profissional ele tem direito a descanso de 1 hora, né? E a cada 15 minutos, a cada 6 horas, 15 minutos a cada 6 horas trabalhado. Então, a gente pode fazer um cálculo aí, né? De 10 camas para 19 médicos. Teoricamente, eu tenho cama suficiente para esses médicos descansarem. Para a Uhum. enfermagem também existe, a gente tem 12 camas e existe uma escala também. Esses profissionais, eles jantam tem um restaurante, né, que eles saem para jantar, tem uma área grande lá também, e tem uma outra comodidade que tem uma facilidade, né, de descanso, claro que não é para o profissional descansar no horário de trabalho, ele tem que descansar o que a lei permite. E existe escala e existe orientações a respeito disso, né? E claro que circulou essa foto, né? Na verdade, foi uma foto que circulou. Isso a gente já tinha conhecimento prévio,
já tinha sido trabalhado nessa questão, que são questões que são cotidianas, que às vezes, claro que foge do nosso controle, mas Uhum. quando a gente teve acesso, a gente já intermediou nessa essa questão com gestores, né, de cada uma das áreas, mas existe sim. A gente tem salas, né, você vai conhecer lá, tem salas específicas, com camas, com cobertor, vai conhecer lá a nossa rouparia, a gente tem tudo disponível sim, e num quantitativo ideal para atender todas as categorias. Ai, que legal, que bom. Porque nosso tempo está curto, eu vou. Tem muitas perguntas, mas tem uma bem legal aqui que eu gostaria de saber também, que foi a Daiane que colocou aqui. Como vocês têm toda a estrutura igual um hospital, vocês têm prontuários eletrônicos? Aí você me falou que sim. E vocês têm plataformas de apoio à decisão clínica? É, como que esses funcionários foram treinados? Tem alguma plataforma de apoio para eles terem o mesmo treinamento? Como é que a educação continuada organizou isso e trabalhou com. Igual você falou, foi em massa, né, essa contratação, então deve ter tido uma dificuldade sobre isso. E como vocês treinaram esse pessoal? Como que foi isso? Então, para os principais temas relacionados à Covid, né? Então, eles tiveram temas específicos, né? Claro, de proteção, paramentação, desparamentação, em relação ao manuseio, né? Do paciente, em relação à assistência, né? Como eu te disse, a gente trabalha com várias escalas, né? Tanto para a enfermagem quanto para o médico. Todos esses processos específicos, eles foram treinados. A gente tem um drive em cada posto, né? A gente tem, dependendo no leito de estabilização, que eu tenho 8 pacientes em cada box, eu tenho 3 computadores. Nos leitos clínicos que eu tenho entre 16 a 20 pacientes, eu tenho 2 computadores. Cada computador tem um drive que tem todos esses processos descritos. Eu tenho 5 supervisores por plantão que fazem essa disseminação de informações. Para os médicos, eu tenho supervisores e eu tenho um coordenador que trabalha com. Lá, como eu disse para vocês, é muito grande. Então, os supervisores ou as lideranças, eles trabalham com celular. Esse coordenador médico, ele faz a gestão de atualização dessa equipe. Nós desenvolvemos um protocolo interno, ele já está na 4ª versão, né? Porque à medida que foram surgindo as pesquisas, é um protocolo clínico, assistencial. Esse protocolo, ele foi sendo atualizado, ele é multidisciplinar e ele é encaminhado para todos os profissionais. E a gente tem essa rede, né, de acesso. Eu tenho um gerente médico lá que faz essas atualizações junto aí com esse coordenador clínico. E para a enfermagem eu tenho essa outra equipe que é de supervisão, tem educação permanente, tem o enfermeiro da qualidade e a SCIH. Então, eles se dividem para fazer todas essas orientações. Eu tenho uma outra coisa que é bem interessante em relação ao profissional, mas eu não sei quanto tempo a gente tem aí para A falar gente ainda. tem 4 minutos. 4 minutos. Que é bem legal, assim, quando a gente fala de proteção do profissional, a gente fez uma parceria com uma equipe de multiprofissional para atendimento à saúde mental, vamos dizer assim, porque a gente viu Legal. que existe um estresse muito grande, né, frente a essa atuação. Então, eu tenho médicos psiquiatras, né, residentes, eu tenho assistente social, psicólogas e assistente social, psicóloga e médicos psiquiatras. Eles fazem atividades dentro da área de atuação, né? Então, eles fazem ações de mindfulness, conduzem algumas atividades com musicoterapia, fazem atividades de relaxamento. Eu tenho 4 horários para ele de 15, mais ou menos 15 minutos. Então, eu tenho uma área interna que é de educação permanente, que esses profissionais, espontaneamente, eles são convidados, eles recebem mensagem no WhatsApp. Eu tenho uma lista de transmissão que eles recebem com todas essas atividades que eles podem participar durante a atuação.
Além disso, eles recebem os informes, né? Quando você pergunta aí das atualizações, essa lista de transmissão manda todas as atualizações que acontecem dentro do pavilhão, né? Essas ações, elas foram baseadas em estudos de outros países. Então, foi levantado todas as estratégias que melhoram a saúde mental do profissional, e essas estratégias, elas foram implantadas, isso desde a primeira semana de atuação. Então, eles recebem capacitação de situações difíceis. Então, por exemplo, como dar um informe difícil, né? Como ele vai conduzir se ele for contaminado, como que ele vai ter que agir. E, além disso, a gente tem atendimentos individualizados com psicólogo e psiquiatra. Isso Que de forma legal. livre. Isso é uma ação bem legal, por isso que eu fiz questão de falar. E a gente também tem indicadores disso. A gente já fez bastante trabalho de prevenção, né? Que Prevenção de legal. suicídio, é bem legal mesmo. Se Eu vou você mostrar isso tiver também. disponibilidade, a gente pode conversar um outro dia, a gente fala só de como tem sido o treinamento desses profissionais e como tem sido o preparo deles, porque eu acho que Sim, vale sim. muito a pena, porque muitos dos nossos seguidores são enfermeiros, são profissionais da saúde, então fica a dica, fica o modelo, né, disso para todo mundo. É, eles estavam aqui me falando, você não vai abrir para pergunta? Eu tô aqui. Eu vou dar dois recados rapidinho e vou fazer só uma pergunta que estão fazendo aqui, né? Primeiro, eu queria falar pro pessoal que ontem a gente inaugurou um concurso cultural para ganhar a boneca da Florence Nightingale. Então, olha lá no nosso perfil do @Eusevir Brasil, estão todas as indicações e todas as informações lá. Falar que a Eusevir está dispondo materiais gratuitos sobre coronavírus para todos os profissionais da saúde. Então, a gente abriu todas as nossas plataformas para isso, para auxiliar sobre isso. E o pessoal está perguntando qual é a porcentagem que está de ocupação de leitos hoje. Hoje eu estou com 42% de ocupação. Eu tenho 238 pacientes, exatamente, porque eu estou olhando aqui no meu dashboard que eu te disse, né? Porque oscila muito. Eu tive dia Tá. que eu recebi 80 pacientes, por exemplo, mas hoje eu tive uma queda aí recentemente, eu já cheguei a ter mais de 400 pacientes. Hoje eu tenho 242 pacientes internados no momento. Então, você chegou a ter 40, o máximo que você chegou foi uns 85% dos seus 80, leitos. isso, 80 e poucos por cento, isso, 83% mais ou menos. Hoje eu tô com Ah, 42% mais ou menos de ocupação. que legal. E aí o pessoal falou, a curva está caindo? Esses dias tem diminuído? Teve uma redução nos últimos 10, 15 dias, mas eu tenho 2 dias que eu tive um aumento. Eu cheguei a ter 189 pacientes. Hoje eu estou com 242. Isso nos últimos 2, 3 dias começou a aumentar um pouquinho. Um pouquinho, Entendi. bastante, né? Porque 60 pacientes é um número, Uhum. né, significativo. Sim, Mas eu e é só tive, de São sim, Paulo uma que a gente queda. está falando. Sim, sim, só de São Exatamente. Paulo. Eu tenho alguns pacientes da região, mas é região próxima. Tenho sim. Entendi. Beth, a gente conversa depois mais. Eu quero visitar seu hospital. Sim, Vou sim. falar com a Cláudia, que é nossa diretora, que a gente pode fazer algo legal, porque as pessoas têm dúvida e seu trabalho está sendo Sim, com certeza, fundamental. com certeza. É, Estou à fico super, disposição para contribuir. fico super orgulhosa de escutar você falando dessa maneira e tendo uma preocupação enorme com nossos colegas enfermeiros e todos os profissionais da saúde. Queria te agradecer imensamente. Passando tudo isso, a gente vai se encontrar de uma maneira mais feliz e vai poder comemorar. E queria que você deixasse em 30 segundos uma mensagem para o pessoal que ficou aqui nos escutando até o final. Eu quero dizer que eu, enquanto enfermeira, enquanto profissional da saúde, eu estou cansada, né? Acho que meu semblante demonstra isso, mas eu acho que é uma oportunidade única, né? De poder ajudar, de poder me reinventar, de aprender, né? Com o outro, com as formas, com as estratégias. Então, assim, eu me sinto muito honrada, né? De poder participar de um processo como esse, de poder construir, né? Eu acho que é uma experiência única, muito rica, e é muito legal, porque eu tenho uma liberdade, né? E uma autonomia muito grande de atuação. E isso me deixa muito feliz. Eu agradeço imensamente aí pela oportunidade, eu acho que A gente vai cair.